Pergunta por aqui, mas como eu disse, quem quiser entrar aqui na nossa live, aqui na nossa aula do Google Meet, é só ir lá no último, o Stories tem o link lá para vocês, tá bom? Vamos lá? Pessoal, olha só, vamos obviamente começar pelo início, tá? E a gente precisa entender algo que se aparecer numa prova, né, vocês precisam ficar bem espertos. Os primeiros bandeirantes não chegaram em Cuiabá no início do século XVIII. Tá? Não chegaram. Então, isso é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado. Os primeiros bandeirantes chegaram aqui no final do século XVII. Então, se nós formos pensar, professor, mas quem chegou aqui antes de Pascoal Moreira Cabral? Então, nós tivemos dois nomes importantes da história do Mato Grosso que chegaram aqui antes mesmo de Pascoal Moreira Cabral e antes mesmo, né, do século XVIII. Foram eles, Manuel Bicudo, que na verdade o nome dele é Manuel Pires de Campos. Logo depois, o seu filho, Antônio Pires de Campos, também esteve por aqui. Aí você vai perguntar, mas professor, ele esteve fazendo o quê aqui? Todos eles, no início, vieram aqui em busca de nativos. Eles vieram prear, capturar nativos para transformá-los em mão de obra escrava. Certo? Então, a mão de obra escrava nativa era um produto muito comum da época. Isso tem que ficar claro. Agora, você perguntar, mas e os negros? E os africanos que eram escravizados? Tá, por que não eles? Gente, preço. Preço. Preço, transporte. Porque vamos entender, pessoas como produtos, eu sei que é complicado isso, né? Pô, pessoa, produto. Tá, mas olha só, tanto os escravizados nativos quanto os escravizados negros, africanos, tá? Eles eram produtos. Para você transportar esse indivíduo da África para o Brasil, já é um custo. Então, isso vai ser atrelado ao preço final do produto. Então, eles chegam, por exemplo, no Rio de Janeiro, ou em Salvador, ou em São Paulo, seja lá onde for, com preço X. Se você for transportá-lo para o Mato Grosso, por exemplo, imagine o preço que isso não vai custar. É um preço alto. Tanto é que, normalmente, e não somente, grande parte dos escravizados africanos que chegavam aqui eram mais velhos. E o preço deles era um pouco menor, para compensar pelo transporte. Tá? Então, isso acontecia bastante. Mas voltando lá nos bandeirantes, então eles escravizavam nativos para vendê-los como mão de obra. Só que eles vendiam para quem? Né? Então, eles vendiam tanto nas regiões, vamos dizer assim, centrais do Brasil, né? Em pequenas vilas e tudo mais, quando alguns deles vinham até os grandes centros e também eram comercializados. Certo? Mas percebam vocês que a massa de escravos africanos ficava na região litorânea, justamente por essa questão. E a massa de escravos nativos ficava mais na região central do Brasil, mais no sertão do Brasil. Tá bem? Tudo certo? Ok? Tranquilo, né? Muito bem. Aí é que está. O Pascoal Moreira Cabral, ele vem para cá logo depois de Antônio Pires de Campos. Antônio Pires de Campos era filho de Manuel Pires de Campos. Tá? Porque vamos entender, filho de bandeirante só pode ser bandeirante. Não tem por onde, né? Então ele vem logo depois. E ele vem liderando uma expedição. Então a gente não pode esquecer que aquilo que eu já cansei de falar para vocês, para ser bandeirante, tem que partir de São Paulo e tem que ser formado por paulista. Tá? Não se esqueçam também que, eu lembro que teve uma caixinha de pergunta, onde um aluno meu, antigo chamado Arlindo, ele fez uma pergunta sobre as diferenças das expedições. Porque existem entradas, existem bandeiras, existem tropas. Então, vamos entender o seguinte. Entrada é uma expedição oficial. Bandeira é uma expedição particular. Tropa é uma expedição particular. Mas vamos entender o seguinte. Tanto entrada quanto bandeira são tropas.
tropa, um conjunto de pessoas, né? Tropeiros. Ou seja, entrada é formada por tropeiro, bandeira é formada por tropeiro e tropa é formada por tropeiro. Os três são tropas, são formados por tropeiros. O que diferencia esses três é que as entradas são bancadas pela coroa portuguesa, são oficiais, não ultrapassam Tordesilhas. As bandeiras são particulares e são formadas por paulistas e partem de São Paulo. Por isso que eles não são chamados de tropas, porque eles possuem características muito próprias. Então, eles são os tropeiros também, mas são tropeiros chamados de bandeirantes, porque eles partem de São Paulo e são formados por paulistas. Tá? Correto? E as tropas? As tropas, gente, são particulares, mas eles partem de qualquer lugar, eles não estão preocupados de onde eles estão saindo. Certo? E os objetivos dos tropeiros eram os mesmos que os dos paulistas: caçar índio, mineração, comércio, serviços. Olha só o que eu falei. Eu falei os 4 tipos de bandeira que existiam. Tá? Caça ao índio, mineração, ok? Comércio e serviços. Bandeira de caça ao índio, bandeira mineradora, monções e sertanismo de contrato. Sertanismo de contrato: protegiam fazendas, caçavam escravos fugidos, destruíam quilombos, destruíam aldeias indígenas. Gênesis. Oi. Monções, tem outro nome, não? Tem. Aí vem, eu estou indo de trás para frente agora, Lucão. Ó, aí vem as monções, que são as bandeiras que mais pedem em concurso. Monções. Monções também são chamadas de bandeiras de abastecimento. Por quê? Porque são bandeiras que praticam o comércio, abastecem as regiões mineradoras. Certo? Todo garimpo tem comércio, porque o garimpeiro não pensa em nada além de garimpar. Quem mais ganha dinheiro no garimpo é o comerciante, não é o garimpeiro. Tá? Então, as monções eram de extrema importância. Aí vem as bandeiras mineradoras, que também podem aparecer como bandeiras de prospecção, o meu próprio nome já diz, e as bandeiras de caça ao índio, que podem aparecer como bandeiras de preação ou apresamento. É a mesma coisa. Esses dias eu resolvi uma questão com vocês, eu acho que era uma questão da FGV, onde ele não falava bandeira de caça ao índio, ele falava a preia. A preia. Entendeu? Se você lê uma apostila, você não vai achar essa palavra na apostila para concurso. Não vai. Nem na minha você vai achar isso. Preia. Não vai. Você vai achar bandeira de preação. Mas você tem que fazer um mínimo de conexão aí. Tá? Qualquer outro professor do planeta, ele não vai falar deliberadamente essa expressão. Se bobear, nem preação. Nem preação. Certo? A não ser que seja a Elsie, que é um fenômeno de professora, a tia Elizabeth também, que é um fenômeno de professora, você entendeu? Mas não vai. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que ter a percepção, quando a gente lê um texto, falar preia tem a ver com o quê? Sabe? Tem que fazer essas conexões, senão a gente se ferra. Tudo bem? Muito bem. Então, em 1719, chega aqui Pascoal Moreira Cabral. E agora eu vou colocar para vocês aqui o slide, e o pessoal que está aqui no Instagram, entra lá no nosso último story, tem lá o link para você entrar aqui também na nossa transmissão. Beleza? Vou. Se me permite, boa noite, pessoal. A Elsie Cavalcante foi minha professora na especialização de História de Literatura. Essa mulher. Ela é o cara. Ela foi minha professora também. Ela é o cara. Ela, tia Beth. Tia Beth fazia o estilo de professora das antigas, fumava na sala de aula. Mas eu amava ela. Mas ela está aí, firme e forte. Pessoal, então, olha só. Vamos começar, então. É isso aí, Arlindão. Ó, o Arlindo, eu falei para vocês do Arlindo. O Arlindo está aqui, ó. Falei de você agora, Arlindo. Entra lá, Arlindo. O último story tem o link lá. Vai lá. Olha só. Vamos começar, então, pela fundação do Arraial da Forquilha e vamos falar dos irmãos Leme. Gente, eu não sei o que aconteceu. De semana passada para cá, eu recebi tanta mensagem perguntando dos irmãos Leme, que vocês não imaginam. Mas eu sei por quê.
Confundem muito irmãos Leme com irmãos Antunes Maciel. Confundem demais, tá? Assim, não acredito que façam uma pergunta sobre irmãos Leme. Acredito, tá? Mas a gente tem que estar preparado para tudo, certo? Vamos lá? Pessoal, muito simples, muito simples, muito simples. Fundação do Arraial da Forquilha. 8 de abril de 1719, é a data do aniversário da nossa cidade, né? Tudo tranquilão. Hoje, não sei se vocês viram hoje eu usei meu filho para ser meu assessor, né? Ele entrou junto comigo em alguns momentos aí para a gente poder divulgar esse nosso evento aqui de hoje. E eu falei para ele o seguinte, que ele assiste minhas aulas, né? Falei assim, pai, faça para mim 2 perguntas. Se você se fosse meu aluno, tivesse que fazer 2 perguntas, quais seriam? Aí ele fez 2. Eu achei as perguntas muito boas. A primeira pergunta que ele fez, gente, foi a seguinte, né? Se a palavra Cuiabá tinha a ver com a cuia que escapou da mão do bandeirante. A primeira pergunta dele. Que é claro que não é, isso é lenda, né? E a segunda foi uma pergunta super interessante. Ele perguntou o seguinte, pai, se o centro da cidade, das cidades do Brasil, o centro é onde a cidade foi fundada, por que Cuiabá foi fundada no Cochipó e o centro é na Prainha? Né? Então, essa pergunta nós vamos desvendar hoje. As 2, na verdade, as 2, que são 2 perguntas muito interessantes. Porque, por incrível que possa parecer, até hoje tem gente que não sabe o porquê a nossa cidade se chama Cuiabá. Né? E muita gente nunca se perguntou o porquê que o centro de Cuiabá são tantos quilômetros de distância de onde Cuiabá foi fundada. Né? Mas vamos lá. Professor, é que nem Barra do Bugres, foi fundada na rua Frederico Josete, às margens do rio Bugres e Paraguai, transversal à BR Marechal Rondon. O centro é mais ou menos 1 quilômetro, uns 800 metros, as ruas centrais. Barra do Bugre foi por uma questão, eu acredito que foi por uma questão de comodismo urbano. Isso. Cuiabá foi diferente, você vai ver, vou te explicar isso. Olha só, vamos lá. Fundação do Arraial da Forquilha, gente. Primeira coisa é o seguinte, o Arraial da Forquilha é o primeiro núcleo populacional do Mato Grosso, tá? Só que olha a palavrinha que eu coloquei aqui, gente. Olha só esta palavrinha. Oficializado, ó. Oficializado. Por quê? Por quê? Vocês já ouviram falar que São Gonçalo Beira-Rio foi antes que a Forquilha? Eu tenho certeza que muita gente já ouviu falar disso. E realmente foi. A questão é, em São Gonçalo Beira-Rio, quem não sabe onde é São Gonçalo Beira-Rio, é onde tem ali uma das rotas do peixe, né? Uma das, tá? Porque também tem o pessoal lá da Passagem da Conceição, também tem a rota do peixe lá do Bom Sucesso, Pai André, tá? Mas uma das rotas do peixe é São Gonçalo Beira-Rio, onde tem as peixarias ali na beira do rio Cuiabá, certo? Ali, realmente, era onde o Manuel Bicudo e o Antônio Pires de Campos, que eu falei para vocês, era ali onde eles ficavam. Só que ali era um acampamento. Acampamento. Entenderam? Não era um núcleo populacional. Eles não viviam ali. Ali era eu vou utilizar uma expressão da época, tá? Ali era uma paragem. Era um local de parada, tá? Então eles paravam ali, ficavam ali por um tempo e depois desmontavam o acampamento e tocavam o barco, certo? Então, o Arraial da Forquilha é o primeiro núcleo oficial do Mato Grosso, tá? É um núcleo populacional oficial, certo? Muito bem. A fundação desse arraial, ele só foi possível por quê? Porque duas expedições se uniram, tá? Só aceitar o povo aqui. 2 expedições se uniram justamente para quê? Para poder vencer os nativos. Que expedições eram essas? Olha só, o que vai acontecer? O Pascoal Moreira Cabral, ele chega aqui em busca de índio. Não se sabe ao certo como ele encontrou ouro aqui. O negócio que ele encontrou, tá? Dizem que ele pediu para um índio lavar a roupa dele, certo?
Porque os bandeirantes, gente, eles só tinham uma muda de roupa. Imaginem vocês, os caras demoravam 5 meses de São Paulo a Cuiabá, sem tomar banho e sem lavar roupa. Azedo, né? Então dizem que ele pediu para um índio escravo dele lavar a roupa dele. Então o índio vai, pega a roupa dele, vai para a beira do rio e começa ali, né? Vênus, mandando ver, bota um anilzinho, né? Um sabãozinho, o ombro, lava, esfrega, podre, continua lavando e assim vai. Terminou de lavar, dizem que ele entrega esta roupa para o Pascoal Moreira Cabral e o Pascoal Moreira Cabral, ao ver a roupa, percebe nesta roupa alguns pontos dourados. E aí ele pergunta para o índio, onde você lavou essa roupa? E o índio mostra nas barrancas do rio Cochipó. E aí o que ele faz? Isso é o que conta, tá? Isso é uma lenda, a gente não sabe exatamente se isso aconteceu, é uma maneira de contar aquilo que não se explica, tá? Toda vez que a gente não tem uma explicação oficial para algo, a gente vai na história oral, e a história oral conta isso. Muito bem. Então, quando isso ocorre, não é que ele vai deixar de capturar índios, mas ele vê a oportunidade de também, né, explorar o ouro. Então, ele passa a ser uma expedição, uma bandeira mineradora. A questão é, quando ele descobre ouro, ele começa a ser atacado por índios. Tá, professor, que índio que atacou eles? Não se sabe ao certo. Existe um autor paulista, tá? Porque assim, quem melhor escreve sobre os primórdios da história do Mato Grosso são historiadores de São Paulo. Lembrando vocês que Mato Grosso fazia parte da capitania de São Paulo. Muito bem. Ele disse que foram os índios Aripoconé, tá? Aripoconé. Mas isso é só para você saber, tá, gente? Não vai perguntar isso nem a pau, certo? Fiquem tranquilos quanto a isso. Muito bem. A questão é, ele encontra ouro ali. Ele é atacado por índios. E ele começou a tomar um cacete desses índios. Os índios realmente estavam quase vencendo ele. Chega logo depois, alguns dias depois, uma outra expedição bandeirante, liderada por quem? Pelos irmãos Antunes Maciel. Ok? E o Pascoal Moreira Cabral faz um acordo com a bandeira dos irmãos Antunes Maciel. E este acordo, ele foi mais ou menos assim, olha, você me ajuda a vencer os índios, que eu divido a minha descoberta com você. Eles toparam, venceram os índios. A partir do momento que os dois juntos venceram os índios, eles se uniram, tá? As duas bandeiras se tornaram uma só, onde o líder era o Pascoal Moreira Cabral, e eles vencem os índios. Vencendo os índios, se estabelece a paz, porque não tem mais conflito ali. E a partir do momento que você tem paz, você começa a ter, você vai ter a possibilidade de explorar o ouro da região. Só que aí é que está. Os bandeirantes não são paulistas? São. Se eles são paulistas e descobriram ouro aqui, ali na barranca do rio Cochipó, eles precisam oficializar a descoberta para o governo de São Paulo. E como que eles vão fazer isso? Bom, primeira coisa, eles fazem uma ata de fundação. Essa ata de fundação foi lavrada no dia 8 de abril de 1719, certo? Eles fazem essa ata de fundação. Entregam a ata de fundação e algumas pepitas de ouro ao João Antunes Maciel, que vai para São Paulo para oficializar a descoberta. Então, entendam por quê. É o Arraial da Forquilha e não São Gonçalo Beira-Rio o primeiro núcleo populacional do Mato Grosso. Ok? Muito bem. Para quem está aqui assistindo, quem não está, Último Stories tem lá o link. Nós temos as imagens, né? As imagens do passado e as imagens atuais de onde é o Arraial da Forquilha. Hoje, o Arraial da Forquilha fica ali na região do Cochipó, né? É vamos dizer assim, é uma região muito simples, a região não se desenvolveu, tá?
Vejam que vocês têm ali o cruzeiro. Ah, professor, é o mesmo cruzeiro, né? A mesma cruz? É claro que não. É claro que não. Mas só para vocês terem a noção, mais ou menos o que era. De frente, nós temos ali o rio bem próximo, tá? O rio bem próximo. Então, assim, você fala assim, ah, professor, é interessante ir lá conhecer? Olha, vai. Não tem muita coisa para fazer lá, não, tá? Mas vai. Vai lá conhecer onde Cuiabá foi fundada, tá? Vamos lá, que é o Cochipó, gente, é a região do Cochipó do Ouro, ok? Muito bem. Mas olha só, outro ponto importante, né? Porque nós falamos agora sobre a fundação do Arraial da Forquilha. Tá. Mas paralelamente a isso, nós vamos ter a fundação das Lavras do Sutil. E aí você precisa tomar cuidado. Hoje, eu escutei uma instituição de ensino fazendo propaganda, né, sobre o aniversário de Cuiabá, e o professor falando merda, tá? Miguel Sutil, ele não veio aqui em busca de índios. Miguel Sutil, ele era um monçoeiro, ele era um bandeirante, tá, de comércio fluvial, tá, uma bandeira de abastecimento. Então, ele veio para cá para abastecer a região do Cochipó do Ouro. Veja, ele chega aqui em 1721. A região do Cochipó do Ouro, que o Arraial da Forquilha, já existia desde abril de 1719. Então, ele veio trazer produtos para abastecer a região da Forquilha. Muito bem. Só que chegando aqui, ele encontra ouro. Mas aonde que ele vai encontrar ouro? Ele vai encontrar ouro onde hoje é o bairro Baú. Tá? Ele vai encontrar ouro no córrego da Prainha. Tem a imagem. Essa imagem aí, gente, é do córrego da Prainha no início do século passado. Tá? Essa é a Prainha. Vocês estão vendo lá no fundo uma ponte? Aqui, ó. Quem está no Instagram tem que ir lá, o último stories, entra lá. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Vou marcar aqui na caneta para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo essa ponte? Vocês sabem o que está passando aqui, ó? Descendo para cá? Eu vou contar para vocês. Avenida Coronel Escolástico. A Avenida Coronel Escolástico desce aqui, e aí você atravessava a ponte para subir aqui, ó. Aí você subia aqui para o Shopping Goiabeiras, ó. Ah, gurizada! Aqui está a Igreja Senhor dos Passos, aqui em cima está a Igreja do Rosário, tá vendo? Aqui no fundo, não sei se vocês conseguem ver, aqui, ó, o morro ali do seminário ali, onde ainda não existia, tá? A Igreja do Bom Despacho, tá? Mas dá para ver um pedacinho do morro ali em cima, ó. Dá para ver, tá? Esse é o córrego da Prainha. Então vamos entender o seguinte, olha só. Ele encontra ouro na Prainha, e em quantidades imensas, tá? E o mais interessante é que em 1721 para 22, lá no Cochipó, lá na Forquilha, o ouro já estava acabando. Por quê? Vamos entender o seguinte: o ouro em Cuiabá é ouro de aluvião. Ouro de aluvião é um ouro superficial. Ele é fácil de encontrar, fácil de retirar, mas acaba muito rápido. A velocidade que acaba o ouro de aluvião é muito grande. Na Prainha, demorou um pouco mais. Por quê? Se você se colocar ali, na boca do tigre ali, ó, você olha para o lado direito, estou sentido centro, sentido VG. Olha para o lado direito, você tem ali a Avenida Mato Grosso. Olha para o lado esquerdo, você tem ali a Colina do Rosário, né? Beleza? Se você for analisar, o que você tem? Você tem um vale. Então, entenda o seguinte, toda a chuva levava aquele cascalho que se depositava no leito do córrego da Prainha. Por isso que ali tinha muito ouro. Imagina, gente, séculos e séculos aquele ouro sendo depositado ali. Era ouro pra caramba. Tá? Lembrando que o córrego da Prainha nasce lá atrás do supermercado, tá? Muito bem. Esse trabalho, gente, era executado por escravos, né?
não só por escravo, mas também homens livres, tá ok? Muito bem, olha só. Então, vamos entender o seguinte. Como a quantidade de ouro era gigantesca, muito grande, isso vai alertar o governo de São Paulo. O governador de São Paulo vai começar a olhar aqui e falar assim, gente, a quantidade de ouro que está vindo de lá é muito grande. Vamos abrir os olhos aí. Vamos abrir os olhos, tá? O comércio na região vai ficar mais intenso ainda. Por quê? Quanto mais ouro, mais gente aqui. Quanto mais gente aqui, maior possibilidade das monções irem para cá e esses bandeirantes de abastecimento ganharem muita grana. Muita grana é maneira de falar, tá, gente? Não circulava dinheiro no Brasil da época, tá? Tudo era feito à base de troca, certo? Então, assim, o cara comprava uma bota em São Paulo por, sei lá, 10 gramas de ouro e vendia essa bota aqui por 50, 80 gramas de ouro, tá? Então, era tudo baseado nisso. Em garimpo, a moeda é ouro. Joia? Olha só. Em 1722, a decadência da produção aurífera, que é o que tinha acabado de falar para vocês. O ouro, em 1722, lá na Forquilha, literalmente acabou. E aí pensem vocês o seguinte, se o ouro acaba lá em 1722, as pessoas que viviam lá, viviam do quê? Do que elas viviam? Aí é que tá. Você passa a ter uma crise, tá? E uma crise séria, tá? Estão vendo essa imagem, ó? Essa aqui é a igreja, ó, do Senhor dos Passos. Lembra aquela ponte? Olha essa ponte aqui, ó. É aquela ponte lá. E aqui é a Coronel Escolástico, tá? E a Igreja do Rosário está bem aqui, ó. Aqui em cima. Vê que era bem diferente, né? Bem diferente. Tá certo? E os prédios já começando a ser construídos. Gênesis, Oi. a igreja Senhor dos Passos foi a primeira igreja, então, em Cuiabá? Não. Não? É a Igreja do Rosário. A do Rosário foi a primeira. A do Rosário e a matriz, que não é a matriz hoje, né? Porque a matriz de hoje, se eu não me engano, ela começou a ser construída em 1968. A matriz antiga, ela foi dinamitada em 68, né? Sim. Então, assim, tanto a do Rosário quanto a antiga matriz, que começaram a ser construídas. É que, assim, a da matriz, ela foi construída logo no início, né? Junto com a igreja do Rosário, e as duas, principalmente a da matriz, ela foi sendo reformada, sempre crescendo um pouco mais, até que chegou um ponto que eles derrubaram ela, tá? Mas existe uma história sobre a Igreja do Rosário, porque ali onde é a Igreja do Rosário, era onde você tinha ali a febre do ouro, ali tinha ouro pra caramba, entendeu? Então dizem que muito cedo aconteceu um acidente ali, tá? Dizem, né? Esse acidente vitimou muitos garimpeiros, era um buraco ali que fizeram ali, né? E aí, como eles não tinham como resgatar eles estavam todos soterrados, eles simplesmente construíram uma igreja ali em cima. Isso muito no início, tá? Muito bem ali no começo mesmo, 1722, 23, ali as coisas começam a acontecer e começam a construir ela, tá? Então, é isso que vocês estão olhando aqui na imagem, pouquíssima coisa sobrou do que vocês estão vendo aqui, praticamente nada, tá? E não é uma foto muito antiga. Isso aqui é uma foto que tem aí por volta de 80 anos, mais ou menos, tá? Não é muito antiga, não, tá? Vamos lá. Então, aqui está o ponto da pergunta lá que eu falei para vocês que meu filho fez. Por que Cuiabá tem o centro na prainha se foi fundada no Cochipó? O que acontece aqui é um deslocamento populacional. A população se desloca da prainha, do Cochipó para a prainha, porque o ouro no Cochipó acabou. Então, esse deslocamento populacional de praticamente 100% da população que estava no Cochipó para a prainha faz com que, por uma conveniência, eles não troquem o nome, eles mantenham. Então, é o Arraial da Forquilha, porque a população inteira se deslocou para cá. Então, é o Arraial da Forquilha. Não era tão longe assim, e como toda a população foi, então eles simplesmente também transferiram a área, vamos assim dizer, né, do Arraial da Forquilha
para o córrego da Prainha. Só que isso não foi assim, numa paz total, tá? Aí vem a figura dos irmãos Leme, tá? A figura dos irmãos Leme é uma figura, eles são muito controversos, certo? Eu coloquei aqui a capa de um livro que eu tenho, que não é um livro de história do Mato Grosso, é um livro da história de São Paulo, mas como eu disse para vocês, a história do Mato Grosso e a história de São Paulo se confundem no início, tá? Então esse livro ele fala sobre a história dos irmãos Leme. E os irmãos Leme eram bandeirantes, mineradores, tá? E eles vieram para cá no final de 1719. Logo depois do Pascoal Moreira Cabral. Eles vieram para cá por quê? Porque aqui tinha ouro, eles vieram para cá. Muito bem. E começam a explorar ouro na região, né, do Arraial da Forquilha, lá no Cochipó. O que vai acontecer, gente, é o quê? É que o ouro acaba. Essa é a grande questão. Mas vamos lá. Então, por que eles confundem muito irmãos Leme com os irmãos Antônio Maciel? Porque eles estão no mesmo momento da história, porque um deles tem o mesmo nome, ou seja, existe um João Antunes Maciel e existe um João Leme, tá? E porque são irmãos, irmãos, aí o cara já confunde, é tudo irmão, né? Então, João e Lourenço Leme. Eles vieram da cidade de Itu. Vamos entender também outro ponto interessante aqui, ó. No Mato Grosso, a maioria dos bandeirantes, a grande maioria dos bandeirantes vieram de Itu e Sorocaba, tá? Dessas duas regiões, Itu e Sorocaba, tá? Tomem cuidado, por quê? Para ser bandeirante tem que partir de São Paulo, mas não é da cidade de São Paulo, tá? A cidade de São Paulo chamava São Paulo de Piratininga, né? E existem as cidades do interior que é tudo São Paulo, então tomem cuidado com isso, tá? Mas normalmente, nas questões, eles vão falar de Itu e Sorocaba. Você já sabe que Itu e Sorocaba é São Paulo, então não vá fazer a merda de achar que está errado porque não está escrito São Paulo, tá? Muito bem. Então, olha só. Eles eram originalmente caçadores de índio. Só que aí que tá. O ouro traz, né, na mente das pessoas uma ideia de riqueza meio que irreal. Então, eles param de caçar índio e correm para cá para ir atrás de ouro. Os bandeirantes que se deram melhor, isso eu já falei várias vezes, eram os bandeirantes das monções. Esses se deram bem. Agora, caçador de índio e minerador se deram muito mal. Muito bem. Então, como eu disse para vocês, eles chegaram aqui no final do século... no final de 1719, e eles exerciam uma influência muito grande junto à população. Tá? Então, quando eu digo que eles exerciam uma influência, eu estou dizendo o seguinte, eles eram líderes populacionais. Eles tinham uma liderança popular. O povo da Forquilha ouvia os irmãos Leme. Tá? Lembro vocês o seguinte, no final de 1719, o governo de São Paulo estava sendo informado ainda da descoberta. O João Antunes Maciel está lá em São Paulo com as pepitas de ouro e com a ata de fundação do Arraial da Forquilha, e ele ainda não voltou para cá. Ele só está conversando lá com o governador. As coisas aqui estão acontecendo. Tá? Pascoal Moreira Cabral era governante daqui, ele era o guarda-mor regente, era uma espécie de prefeito com um puta poder, tá? Então ele era juiz, polícia, prefeito, ele era tudo, tá? Porque ele era o chefe da expedição, tá? E logo depois chegam os irmãos Leme. E o João Antunes Maciel tá lá em São Paulo. Isso tudo acontecendo aqui, tá, gente? Muito bem. Então, se eles eram líderes do povo, o povo gostava deles. E isso é um ponto muito importante. Por quê? Quando acaba o ouro no Cochipó, e eles sabem que o Miguel Sutil encontra ouro lá na prainha, os irmãos Leme lideram o povo para se deslocar para a prainha. E esse deslocamento não vai ser na paz. Tá? Vai ter ali um conflito com o Miguel Sutil, que não queria que a descoberta dele fosse dividida. Então, a população ela vai para as lavras do Sutil
lideradas pelos irmãos Leme, e passam a ocupar aquela região. Certo? Professor, Oi. tira uma dúvida, com relação a eles virem para essa região, à procura dos índios. Assim, eu já assisti uma aula e eu fiquei na dúvida, assim, qual que era a função primordial deles em buscar o índio? Era na questão da mão de obra? Na verdade, eles vinham aqui atrás de mão de obra, mas entendo por que eles vinham para cá e não iam para outras regiões. Então. Porque o índio aqui era manso. O índio aqui é manso. O índio aqui, ele não oferta resistências. Fala, mas professor, você acabou de falar que quando eles chegaram aqui, eles foram atacados por índios? Sim, gente, eu não estou dizendo todos os índios. Mas a maioria dos índios que viviam nessa região do Mato Grosso eram chamados índios mansos. O Bororo, que é a base, né, étnica do cuiabano, é o Bororo. O Guaná, o Bororo, são índios muito mansos. É índio gente boa, entendeu? Só que o índio gente boa é explorado. Certo? Lembra que eu falei para vocês, os índios Paiaguari da região do Rio Paraguai, eles eram violentíssimos. O que aconteceu com eles? Foram dizimados. Então, assim, você tinha duas opções. Ou você morria, ou você se entregava. Essa é a opção. Tá? Então, justamente por isso. Porque a mão de obra indígena, ela era mais barata que a negra. Tá? Então, ela vendia fácil. Então, se ganhava dinheiro com isso. Só que você vai capturar um índio bravo e vai vender um índio bravo, é um produto ruim. É a mesma coisa de você vender um carro que não funciona. Porque a função desse escravo, ele não vai cumprir. Porque ele é insolente, ele não obedece, ele é violento. Entendeu? Então, eles iam para cá em busca de índios mansos. Então, eles buscavam essas regiões de índios mansos. Outro tipo de índio manso era um índio que vivia em missões jesuíticas. Ele já era cristianizado. Agora, era proibido escravizar índio cristianizado, porque se é cristão, ele não pode ser escravo. Então, existia aí uma certa disputa entre jesuítas e bandeirantes para ver quem chegava primeiro. O primeiro que chegar escraviza primeiro. Um pela mentalidade, né? Um era escravizado pela religião, certo? E o outro era escravizado para, né, o comércio, mas não deixava de ser escravizado, assim, gente. Me desculpa, eu não estou fazendo crítica à igreja. Eu estou falando de uma igreja de 300 anos atrás, gente. Eram outras mentalidades, acreditavam em outras coisas, tá? Então, por favor, certo? Mas vamos lá. Então, olha só. Em 1724, chega na forquilha Fernão Dias Falcão. Gente, olha só. Lembra que eu falei para vocês? Em 1722, o Pascoal Moreira Cabral, os irmãos Leme, vão lá para as Lavras do Sutil, lá para a prainha. Enquanto isso, o Antunes Maciel está lá em São Paulo. Em 24, o Antunes Maciel chega aqui em Cuiabá, trazendo consigo um cara chamado Fernão Dias Falcão. Quem que era esse cara? Esse cara era o guarda-mor regente. Você fala, pô, mas o guarda-mor regente não é o Pascoal Moreira Cabral? Era. Ele foi eleito pelo povo. Só que esse cargo de guarda-mor regente não é um cargo eletivo, é uma nomeação, é um DAS aí. Então, quem escolhe é o governador. Então, com certeza, o João Antunes Maciel fez a cabeça do governador, o governador não escolheu o Pascoal Moreira Cabral e escolheu, né, o Fernão Dias Falcão para ser guarda-mor regente aqui da região. Ou seja, é a primeira rasteira que dão no Pascoal Moreira Cabral. Tá? E os Antunes Maciel, eles passam a ser superintendentes das minas, ou seja, eram eles que controlavam tudo que entrava e saía das minas. Ou seja, aí houve uma intriga do cacete, gente. Os Antunes Maciel passaram a rasteira no Pascoal Moreira Cabral. Isso com certeza. Com certeza. Tá? E o Pascoal Moreira Cabral, ele tentou de tudo para não perder isso. Mandou até carta para o rei, não adiantou nada. Ele não foi reconhecido. Tá? Não foi. O problema é o seguinte, quando o Estado se estabelece ali na região, o que vai acontecer?
Se existe um governante, é o Fernão Dias Falcão, os irmãos Antunes Maciel e tudo mais, o que vai acontecer? Os caras vão começar a fiscalizar e a cobrar imposto. E isso vai gerar problema. Tá? Vai gerar problema. Bom, peraí que isso aqui copiou. Bom, mas vamos lá. O que nós vamos ter a partir daí? Nós temos um arraial, nós temos um pequeno governo, tá? No arraial, um pequeno governo, certo? Mas o governo de São Paulo está lá, de longe, fiscalizando tudo, ok? Vamos então agora para a elevação do arraial. E isso é um ponto que você tem que prestar atenção. Vocês estão vendo essa imagem aqui em azul? O que é isso aqui? Vocês sabem? É o quê? É o Cine Teatro Cuiabá. Tá vendo? E aqui no fundo, ó, nós temos a antiga matriz, tá? Que não existe mais, tá? E aqui nós temos ainda as palmeiras imperiais, que algumas delas, poucas delas existem até hoje, né? Mas vamos lá. O que acontece aqui, gente? O governador de São Paulo era um cara chamado Dom Rodrigo César de Menezes. Ele era o governador de São Paulo. Mas aí você precisa entender o seguinte: se era governador de São Paulo, era governador do Mato Grosso. A capitania de São Paulo, neste momento, era composta por quais estados? Presta atenção nisso que eu estou dizendo. A capitania de São Paulo, neste momento, era composta por quais estados? São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Olha o tamanho da capitania de São Paulo, gente. Gigante, muito grande, tá? E como aqui tinha muito ouro, o que o Rodrigo César de Menezes começou a pensar? Ah, eu vou mudar para Cuiabá. Eu vou mudar lá para o Arraial da Forquilha. Por quê? Porque eu quero ficar de olho, entenderam? No ouro que tem lá. E é isso que ele começa a movimentar. Só que existia um problema. E o problema era político. Até aí, tá tudo bem. O problema é político. Mas qual era o problema? Na região, existia o poder oficial. Quem era o governante? Fernão Dias Falcão. Quem era o superintendente das Minas? Os irmãos Antunes Maciel. Eles eram os representantes do governo de São Paulo. Mas o poder, na prática, quem tinha a população na mão eram os irmãos Leme e o Pascoal Moreira Cabral. Então, isso é um problema. E era um problema para quem? Entendeu? Para quem? Para o Rodrigo César de Menezes, para o governador de São Paulo. Porque se ele quer transferir para cá, se ele quer mudar para cá, como que ele vai mudar para cá se quem mandava aqui era os irmãos Leme, era o Pascoal Moreira Cabral? Como que ele vai mudar para cá? Não vai rolar. Então, o que ele faz? Ele chega para os irmãos Leme e oferece para eles cargos importantes no governo da região, e eles não aceitam. Dizem que eles queriam os cargos dos Antunes Maciel, que não ia rolar também. Só que veja bem, se o cara oferece para você algo justamente para te trazer para o lado dele e você nega, o que você está querendo dizer para ele? Que você não está com ele. Se você não está com ele, você está contra ele. Tá? Você está contra ele. Então, o que vai acontecer, gente? O que vai acontecer é o seguinte: eles começarão a ser perseguidos, tá? Então, eu fiz aqui, né? O João e o Lourenço não aceitam, e isso vai gerar uma intriga do caramba do governador de São Paulo. Ele vai ficar irado e vai começar a perseguir. Quando eu coloquei aqui que o governador fala adorei, porque, ó, quem não tá vendo aqui o seguinte: eu botei aqui o dos irmãos Leme dizendo, né? Chocesso, Digão, que é o Rodrigo César de Menezes. Nós é bruto, mas não é trouxa. Porque eles sacaram. Você está querendo me dar isso para você ter do meu lado. E eu não quero, isso é pouco para mim. Só que para o governador isso foi muito bom. Se eles negaram, então agora eu posso fazer o quê? Eu posso persegui-los. E o Rodrigo César de Menezes vai prender eles,
tá? Vai julgar eles e vai executar eles. E junto com tudo isso, o Pascoal Moreira Cabral já estava doente e ele falece. Então, ao mesmo tempo, você vai ter a morte dos irmãos Leme e a morte do Pascoal Moreira Cabral. Isso tudo acontecendo em 1726. Ou seja, os problemas políticos que existiam aqui no Arraial da Forquilha não existem mais. Então, agora eu vou ter toda a possibilidade do Rodrigo César de Menezes, do governo de São Paulo, se transferir para cá. Porque agora eu tenho um ambiente político ideal. Certo? Então, agora ele vem embora para Cuiabá. Tá? Então, em 1726, nós vamos ter aí a transferência da capital de São Paulo para Cuiabá. Gente, o que isso quer dizer? Olha que fantástico. Cuiabá foi capital de São Paulo por alguns anos. Do início de janeiro de 1727, tá, até alguns anos à frente, a capital de São Paulo foi Cuiabá. Só que vamos entender o seguinte, o governador não pode se mudar para um arraial. O governador, a capital, não pode ser um arraial, né? Tem que ser uma vila. Por isso que há a elevação do arraial à vila. A transferência da capital de São Paulo para Cuiabá, em consequência, gera a elevação do arraial à vila, tá? Então, o que vai acontecer? De Arraial da Forquilha passa a se chamar Vila Real do Senhor Bom Jesus. Ficou claro? Então, a elevação do Arraial da Forquilha faz com que de Arraial da Forquilha passe a se chamar Vila Real do Senhor Bom Jesus. Ok? Lembra lá de Vila Bela? Vila Bela da Santíssima Trindade. Tá? Se dava esses nomes meio que para trazer uma conotação de coisa boa. Era um inferno, mas tudo bem. Dá-se um nome bonito. Mas aí vem a pergunta. Cadê o Cuiabá? Porque assim, professor, o meu professor disse hoje à tarde, numa aula que eu assisti, Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Tá certo? Não, tá errado. O nome oficial não é Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Você sabe por quê? Cuiabá era o nome dado pela população e não o nome oficial. Você fala assim, professor, mas está na bandeira de Cuiabá. Estou mostrando para vocês a bandeira aqui. Quem não está vendo, o último stories, você entra lá. Estou mostrando para vocês aqui. A bandeira de Cuiabá tem lá o símbolo do Centro Geodésico, né? Que fica na Praça Pascoal Moreira Cabral, onde hoje é a Câmara Municipal, onde era o antigo Campo do Ourique, tá? Mas era como a população chamava. Mas e daí? E daí é simples. Como chama a avenida? Como que o povo chama a Avenida Tenente Coronel Duarte? Prainha. Mas o nome da avenida é Prainha? Não. Como que o povo chama a Avenida Historiador Rubens de Mendonça? Avenida do CPA. Chama isso? Não. Mas então por que chama assim? É o popular. Então, na época, acontecia mais ou menos isso. Fulano, para onde você está indo? Ah, estou indo lá para Vila Real do Senhor Bom Jesus. Aonde fica isso? Ah, lá para as bandas do Cuiabá. Ah, tá, Cuiabá, eu sei onde fica. Era mais ou menos assim. Então, as pessoas chamavam aqui de Cuiabá. Tá? As pessoas chamavam aqui de Cuiabá. Tá? Não que o nome aqui era Cuiabá. E isso tem que ficar claro para vocês. Tá? Isso tem que ficar claro. Muito bem. Depois nós vamos falar o porquê de Cuiabá. Consequências da elevação. Gente, vamos entender o seguinte, ó. O Rodrigo Sérgio Menezes, que é o governador de São Paulo, veio para cá, elevou Arraial à vila, Cuiabá passa a ser vila, certo? O governador mora aqui, ele passa a morar aqui. Rodrigo César de Menezes, governador de São Paulo, mora agora em Cuiabá. Tá? Sem ar-condicionado, viu?
sem ar-condicionado e sem cerveja gelada. Olha lá. Quais são as consequências disso? Aumento de impostos. Por quê? Quem que vai manter o governador aqui? O povo, através de impostos. Aumento da fiscalização. O governador está aqui, a polícia está aqui, os caras estão olhando o que você está tirando lá. Tá? E o imposto, quando a gente fala de imposto, o principal imposto que existia era um imposto chamado quinto. Quinto, 20%. Então, 20% do ouro que você tirava, você tinha que pagar de imposto. E foi justamente isso, por exemplo, que gerou revolta em Minas Gerais com a Inconfidência Mineira. Esse imposto, gente, ele era cobrado nas chamadas casas de fundição. A primeira casa de fundição foi instalada lá em Vila Rica, lá em Minas Gerais, e a segunda aqui em Cuiabá. A segunda casa de fundição aqui em Cuiabá, tá? Então, se eu tenho aumento de imposto, aumento de fiscalização, eu vou ter também uma diminuição da extração do ouro, porque lembra que eu falei para vocês, o ouro era de aluvião, ele acaba rápido. Na Forquilha começou em 1719, em 22 já acabou. Na Prainha começou a retirar em 1721 para 22, em 1727, 28, o ouro estava acabando. Se o ouro está acabando, o que vai gerar? Crise, fome e miséria, porque não se tem mais o que fazer. Acabou o ouro, o que eu faço? Poconé, alguns anos atrás, aconteceu uma situação muito semelhante. Né? O ciclo da mineração lá começou a entrar em decadência. E os caras começaram a entrar em pânico. O que nós vamos fazer? Né? E aí, Poconé, obviamente, vamos dizer assim, se embrenhou para o lado do turismo, para o lado da pecuária e tal, não sei o quê, mas é crise, tá? E essa crise vai gerar o quê? Fuga da população. Lembra? Quando nós estávamos lá no Arraial da Forquilha, acabou o ouro, o que gerou? Crise. O que o povo fez? Fugiu. Fugiu para onde? Para a prainha. Agora eu estou na prainha. Acabou o ouro, demorou mais, mas acabou. O que o povo fez? Fugiu. E fugiu para onde? Aí é que tá. Fugiu para onde? Vamos entender aqui, então, como surgiu a chamada Baixada Cuiabana, ou a região do Vale do Rio Cuiabá. É justamente aqui, porque a população foge e começa a ocupar o entorno de Cuiabá, tá? Essa imagem aqui que vocês estão vendo são os chamados lingotes de ouro, tá? Isso que vocês estão vendo aqui na pontinha, ó, isso aqui é o selo da coroa portuguesa. Era a comprovação que foi pago o quinto. É igual o selo de cigarro. Não tem quando cigarro e bebida alcoólica tem aquele selinho, que é a comprovação do imposto? Então, com o ouro não era muito diferente. Você levava as pepitas de ouro, o ouro era derretido, transformado em lingotes, se colocava ali o selo da coroa portuguesa, se retirava 20% e se te entregava a diferença. Você não podia circular com ouro que não fosse nessa condição, senão você era preso por tráfico, né? Tráfico de ouro. Muito bem. Então, a região do Vale do Rio Cuiabá. Então, começa a se ocupar o entorno de Cuiabá. Surge, então, Lavra dos Cocais, São João del Rei, Tanque de Arinos, Lavras de Anavais, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Bom Parto. Todas essas regiões começam a surgir baseados na fuga da população ali da Vila Real do Senhor Bom Jesus para o entorno. E nesse entorno, professor, tinha ouro? Tinha. Na mesma quantidade? Não, mas tinha ouro. Tá? Mas essas regiões hoje são chamadas como Lavra dos Cocais. Presta atenção. Lavra dos Cocais é Livramento. Né? Livramento aí. Que teve gente que já fez concurso para Livramento e estava trabalhando no Livramento até uns tempinhos atrás. São João del Rei, Tanque de Arinos e Lavra de Anavais é Poconé. Tá? Nossa Senhora do Rosário, Rosário Oeste. E Nossa Senhora do Bom Parto. Esse aqui eu acho que é o mais difícil. Nossa Senhora do Rosário, ou do Bom Parto, é Diamantino. Professor, Oi. a possibilidade de cair isso aí é mais ou menos, que daí eu vou ter que decorar. Então, na verdade, assim, ó,
para você ter um entendimento do nome, ou seja, que Lavra dos Cocais é livramento e tal, não sei o quê, não. O interessante de saber isso é que isso pode estar contido no texto, mas uma pergunta direta sobre isso não é uma pergunta que a FGV normalmente faz. Ela pode, em um enunciado, citar um texto falando sobre isso. Entendeu? Vai que o professor da FGV assistiu sua aula no Instagram e faz a pergunta. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer, porque teve uma vez uma prova, eu acho que foi uma prova da polícia, cara. Nossa, apareceu uma questão lá que eu falei assim, não pode ser, esse cara aqui assistiu minha aula, não pode ser. Mas assim, vamos lá, assim, ó, isso daqui seria uma pergunta muito mais técnica, seria muito mais o FMT ou o NEMAT, mas é interessante que vocês sabem devido ao contexto, tá? Porque as provas da FGV, elas são provas pesadas, né? Então é interessante que vocês tenham esse conhecimento. Não precisa decorar isso. Só basta saber que a região do Vale do Rio Cuiabá, a Baixada Cuiabana, ela surge devido à fuga populacional, né, devido à crise da mineração em Vila Real do Senhor Bom Jesus, e passa a ocupar algumas regiões no entorno de Cuiabá. É isso que você precisa saber. Entendeu? Porque assim, ele pode pegar uma alternativa e falar assim que devido a uma crise ocasionada pela decadência da mineração em Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, né, houve um deslocamento populacional para a região, né, vamos imaginar, de Vila Bela da Santíssima Trindade. Está errado. Está errado. Tá? A região do Vale do Rio Cuiabá, a Baixada Cuiabana, começa a ser habitada, ocupada, justamente neste momento. Tá? Outra coisa aqui, ó, alguns outros nomes interessantes aqui, ó, que é interessante que vocês saibam, ó. Rio Abaixo, que é Santo Antônio Le Verger, só que assim, Rio Abaixo, ele já existia antes, por quê? Santo Antônio do Le Verger, que era Rio Abaixo, já era uma região, era uma espécie de entreposto comercial, tá? Ali era uma região onde você tinha a questão de pequenas produções, né? Passava tudo por ali, tá? E Serra Acima, que é Chapada dos Guimarães, que também era chamado de Santana de Chapada dos Guimarães, Miramar, né? Logo depois foi chamada de Chapada dos Guimarães. Então é Serra Acima, Vila de Santana de Chapada dos Guimarães, Miramar, e por último, Chapada dos Guimarães. Isso é só para vocês saberem, tá, gente? Tá? Fiquem tranquilos. Você também tem Vila Maria, que é Cáceres, Albuquerque, que é Corumbá, certo? Então, assim, são nomes, assim, os nomes mudam, tá? Então é interessante que você saiba que Cáceres se chamava Vila Maria, que Corumbá se chamava Albuquerque, porque quando a gente fala de história do Mato Grosso, nesse momento, é aquilo que eu falei para vocês, inclui o antigo Mato Grosso inteiro. Mas cuidado, não é só Cuiabá. O foco principal é a capital, mas não só, tá? Aí aqui tem o brasão de Cuiabá, né, que você tem aqui uma fênix. Isso aqui o que é, gente? É um monte de ouro. Tá? É uma fênix e um montinho de ouro, tá? Mas vamos lá. Vamos falar aqui, então, sobre a origem da palavra Cuiabá. Então, foi uma das perguntas do meu filho, se Cuiabá tem alguma coisa a ver com a cuia que escapou da mão de um bandeirante. Não. Isso é lenda, tá? A história, ela se prende, obviamente, a lendas, mas também existe a etimologia. A gente não pode descartar a lenda, mas as lendas têm muito mais a ver com a literatura, né, do que com a realidade, certo? Então, etimologia é o significado das palavras. Cuiabá é uma palavra de origem nativa, de origem indígena, certo? Mas que ela se transformou em Cuiabá, como nós falamos hoje, justamente porque as pessoas, o português, o bandeirante, porque entendam o seguinte, o bandeirante
não falava português. Vocês sabiam disso? Os bandeirantes não falavam português. Imagine vocês se cai uma questão dessa, perguntando se bandeirante fala português. Uma pessoa entrou e saiu. Bandeirante não fala português. Ou cai uma questão, por exemplo, a FGV, que é bem safadinha, né? Coloca lá numa alternativa falando que os bandeirantes, né, que se utilizavam da língua geral. Você fala, o quê? O que é língua geral? Pois é, presta atenção no que eu estou falando, porque pouco professor estudou isso. Bandeirante não falava português. A massa dos bandeirantes falava uma língua que eles chamavam de língua geral. O que é a língua geral? É uma mistura de língua portuguesa, e é a língua portuguesa arcaica, antiga, que é bem diferente da língua atual, do português atual, misturado com as línguas nativas das regiões onde eles passavam. Então, eles misturavam tudo e faziam uma língua que pouca gente entendia. Mas era uma maneira deles se comunicarem entre eles. Tanto é que muitas expedições bandeirantes traziam consigo tradutores, porque os bandeirantes não eram entendidos. Mas prestem atenção no que eu estou dizendo. Na história, gente, raras vezes são totalidade. Eu não estou dizendo que todos os bandeirantes falavam a língua geral. Estou dizendo que a maioria falava a língua geral. Tá? Maioria. Mas vamos lá, eu chego lá. Então, olha só. Existe a mitologia, que era aquilo que meu filho perguntou, se tinha alguma coisa a ver com a cabaça, né, que escorregou da mão, né, do bandeirante. E não é, certo? Não é. Então, a mitologia, a lenda, conta que um bandeirante estava vindo para essa região, e aí ele parou para se alimentar, aí ele tira sua cuia, né? A cuia é uma cabaça cortada, onde eles bebiam água, comiam tudo por ali, e aí ele foi lavar a sua cuia no rio, e como o rio estava com uma correnteza muito forte, a cuia escapou da mão dele, e a cuia foi embora. E ele disse, Cuiavá, Cuiavá. Aí você vai falar assim, professor, mas ele falava Cuiavá? O que é vá? Tá errado. Não, gente, ele falava a língua geral. Tá? Cuiavá é alguma coisa do tipo, não, cuia foi, minha cuia escapou, alguma coisa nesse sentido. Tá? Aí ele diz, Cuiavá, Cuiabá. Aí o cara falou, pô, peraí, deixa eu anotar isso. Você falou Cuiavá, gostei, vou chamar isso aqui de Cuiavá. Não, Cuiavá tá feio. Vou chamar de Cuiapá. Não, Cuiapá também não. Vou chamar de Cuiabá. Beleza, Cuiabá. Ninguém vai dar nome disso. Outro, muito pior, que diz que ele estava no leito do rio e a cuia escapou da tralha dele e bateu na água e a Cuiabá na água. Pelo amor de Deus, né? Não. Tá? Então, isso é lenda. Lenda. Beleza? Então, isso é literatura, é poesia, tá? É coisa dos cuiabanos mais antigos que escreviam sobre Cuiabá, certo? Eu não estou dizendo que está errado, estou dizendo que isso tem a ver com a cultura, com a poesia, com a lenda, com o mito, tá? Quem falava disso? Rubens de Mendonça, Povos, tá? Outros historiadores mais antigos, certo? Vamos lá. Quando a gente fala de cuia, é exatamente isso que eu estou mostrando para vocês. Então, cuia é uma cabaça, né? Que tem vários nomes, dependendo para onde você vai. Poranga, porongo, jamaru, cuia, seja lá o que for. Então, para quem nunca viu, um pé de cabaça, tá aí, um pé de cabaça. Tá? Isso é muito comum no Brasil inteiro. Tá? Mas, e a tal etimologia, né? Então, olha só. Existem... Ó, gente, desculpa, eu ia botar um negocinho ali no índio, mas não deu tempo, tá? Então, meninas, não olhem para o índio. Vamos lá. Ou olhem. Ou olhem. Então, olha lá. Bom, etimologicamente, nós temos algumas explicações. Uma delas é Icuiapá. Você fala, mas o que Icuiapá tem a ver com Cuiabá? Então, Icuiapá é de origem bororo, tá? Icuia mais pá. Icuia
flecha, arpão, arco e flecha, tá? De pescar. Ipá, lugar. E Cuiapá, local aonde eu pesco com arco e flecha, com flecha, arpão. Por isso que eu botei o índio aí caçando para vocês verem. Índio não pesca de molinete e anzol, quer dizer, hoje tem uns que pescam, mas assim, originalmente não, é arco e flecha. Então, a região do rio, ali, do rio Cuiabá ali, tinha uma região, um poço, onde eles pescavam muito. E o Bororo tem uma relação com a água e com o peixe, com o rio muito próximo. Então, eles gostavam muito daquela região que tinha muito peixe. Então, eles chamavam aquela região de Icuiapá, que era onde eles pescavam com arco e flecha. Tá? Aí você... Tá. Muito bem. E tem a outra. Outra explicação, né? Quiaverá, Cuiaverá, tá? Que é uma mistura de Bororo e Guarani. Porque vocês precisam também compreender que nós temos assim várias etnias nativas, né, no Mato Grosso e no Brasil. Os Guarani estão um pouco mais na região de fronteira, um pouco mais abaixo, mas existe toda ali uma miscigenação cultural, tá? Então, Cuiaverá, né? Você vai ter uma aglutinação dos vocábulos indígenas, das palavras indígenas. Lembrando vocês que originalmente índio não escreve. É tudo oral, tá? Quiá, mais verá. Quiá, rio, verá, lontra brilhante. Então, lontra é esse bichinho que está aí do lado esquerdo. É uma lontra. Tá? Bonitinho, professor. Vou lá fazer carinho. Vai, que ele arranca seu dedo fora. Tá? Então, assim, os índios Bororo viviam em uma outra região ali do rio. Eles iam lá tomar banho de rio. Né? Índio, você sabe, índio gosta de tomar banho de rio. Né? O hábito nosso de tomar banho todos os dias vieram deles. Porque o europeu não toma banho todos os dias. Não é que não toma banho. Toma. Quando dá, né? Tô brincando. Verdade. Mas vamos lá. Então, eles olhavam as lontras brincando no rio, e pulavam na água junto com eles e tudo mais. E vocês estão vendo que a lontra, ela tem um pelo. Vê quando o sol bate, elas brilham? Então, eles olhavam as lontrinhas, né, pulando no rio, e o sol batendo no pelo delas, molhado, e brilhava. Eles achavam aquilo lindo. Então, eram as lontras que brilhavam. Era uma parte do rio onde as lontras ficavam e brilhavam quando o sol batia nelas. Você fala assim, mas professor, isso é algo tão bobo para dar nome numa região. Não, gente. Os nativos são assim mesmo. Eles dão nome para aquilo que eles vivem, para aquilo que eles olham, veem. A gente que é bobo, que fica dando nome para as coisas, uns nomes que não tem nada a ver. Entendeu? Você fala, vamos dar o nome da cidade aqui de São Paulo. Tá, São Paulo é brasileiro? Não. Você conheceu São Paulo? Não. Por que você vai dar o nome de São Paulo? Porque eu gosto. Sabe umas coisas assim? Então, o índio não. O índio, ele vivencia aquilo. Tá? Por isso dos nomes. Aí você fala assim, mas espera aí, né? Tem a árvore de cuia e tudo mais. Isso aí eu vou até passar, ó. A árvore de cuia, a ideia de cuia, mais abá, né? Que seria vasilha, criador. Beleza. Mas deixa eu só voltar aqui. Olha só. Professor, mas e Cuiapá, Cuiaverá, Quiaverá, como que isso cai para Cuiabá? Simples. Vocês olham, por exemplo, um francês. O francês chega aqui em Cuiabá, você fala para ele algumas palavras em português para ele repetir. Ele vai falar perfeitamente? Claro que não. Nem a língua dele é preparada para isso. Você vai, o bandeirante chega aqui e fala, né? Como que chama essa região? Tenta se comunicar. E os índios falam, Icuiapá, Icuiapá. E o bandeirante tenta repetir o que esse índio fala. Ele vai conseguir? Não. Então, o bandeirante, ele ouvindo que a região chamava, um lado chamava Quiaverá, Cuiaverá, o outro Icuiapá, né? Cuiapá, Icuiapá, Cuiapá. E ele junta isso tudo, esses vocábulos todos na boca dele, que ele não consegue falar exatamente, ele passa a chamar aqui de Cuiabá. E Cuiapá, Cuiabá, Cuiaverá, Cuiabá, Cuiabá, Cuiabá. Eu vou chamar isso aqui de Cuiabá. Porque era como eles
repetiam aquilo que os índios diziam. Tá? Por isso que chama Cuiabá. Etimologia. Ou é Cuiaverá, que haverá, rio da lontra brilhante, ou Cuiapá, e Cuiapá, local onde se pesca com arco e flecha. Tá? Essa explicação da árvore de cuia, para mim, não tem, tá? Tem muito pouco a ver. E aí nós temos o cuiabano, né? Quem é o cuiabano? Se a gente for imaginar, o cuiabano é aquele que vive na região do Vale do Rio Cuiabá. Deixa eu voltar aqui na geografia, ó. A região do Vale do Rio Cuiabá. Porque lembra que eu falei para vocês? As pessoas que viviam aqui, devido à crise do ouro, se deslocaram. Deslocaram para onde? Né? Se deslocaram para a região de Poconé, para a região de Livramento, Rosário Oeste, Acorizal. Eles vão se deslocando. Diamantino, para toda essa região. Se você presta atenção no indivíduo, por exemplo, você pega um indivíduo lá de Poconé, um indivíduo lá de Livramento, o indivíduo de Várzea Grande, o indivíduo de Cuiabá, eles são parecidos. O jeito de falar também. Vai existir algumas pequenas nuances no linguajar. Se você pega, por exemplo, o cara lá de Poconé, o cuiabano de Poconé, ele fala muito mais rápido que o cuiabano de Cuiabá. Ele fala mais rápido. Bem mais rápido. E se você pega, por exemplo, o cuiabano de Barão de Melgaço e o cuiabano de Cuiabá, o cuiabano de Barão de Melgaço fala mais devagar ainda. E o cuiabano de Barão de Melgaço, ele fala mais de uma forma anasalada no ão, do que o cuiabano. O varziagrandense, ele fala um pouquinho mais rápido que o cuiabano e ele fala menos anasalado, ele fala mais aberto. Mas você identifica todos eles com o mesmo linguajar. É uma coisa meio parecida de goiano e mineiro, entendeu? Eles falam um linguajar muito semelhante, mas possuem pequenas nuances, que você tem que prestar muito atenção para você ver essa diferença. Mas a origem cultural é a mesma. Tá? Então, cuiabano é quem vive aonde? Na Baixada Cuiabana. E a formação étnica desse cuiabano? Nós vamos ter uma mistura de índio, de branco e de negro. Esse é o cuiabano. Veja, o cuiabano, que é em extinção, é difícil achar um cuiabano, né? Famílias tradicionalíssimas cuiabanas, você ainda acha, mas está começando a ficar difícil, porque a miscigenação, vocês entenderam? A miscigenação está muito grande. E a tradição vai se perdendo. As tradições vão se perdendo. Esses dias eu estava conversando com uma aluna, enfermeira, não vou citar o nome dela, e falando para ela o seguinte: as famílias, né, a sociedade cuiabana, ela é, em sua grandíssima maioria, famílias matriarcais. O que é isso, gente? Quem manda na família é a mulher. As famílias tradicionais cuiabanas são controladas, são chefiadas, são lideradas por mulheres e não por homens. Não por homens. A grande dificuldade de homens de outros estados casarem com mulheres cuiabanas, tradicionalmente dizendo, é justamente essa. Há um choque cultural aqui muito grande. Porque, naturalmente, essa mulher vai querer exercer, né, a sua liderança nessa família, e isso pode não dar certo. Pode, não estou dizendo que não vai dar. Até dei um exemplo que é o seguinte, não sei se ela está aqui hoje, ela vai se lembrar. Eu dei o seguinte exemplo, eu falei, olha, almoço de domingo em família tradicional cuiabana. Os homens estão no fundo, fazendo churrasco, tomando cerveja e falando merda. Falando de futebol, falando de jogo de não sei do que, falando de mulher, falando merda. As mulheres estão na cozinha, cozinhando e decidindo o futuro da família. Decidindo como vai ser, elas planejam a semana, o mês, o ano, a década. São elas que decidem com quem fulano vai casar e quando vai casar. É desse jeito. Entendeu? São elas que decidem, por exemplo, onde os filhos vão estudar.
São elas que decidem. Aí você vai perguntar, professor, mas da onde isso? Por que isso? Existem várias explicações para isso. Na verdade, são um conjunto de explicações, elas não são dispersas, elas se explicam. Primeira coisa, uma sociedade mineradora, os homens saem de casa e ficam muitos meses longe de casa. Tá? Então, imagine vocês, uma família que vivia na Vila Real do Senhor Bom Jesus, acabou ficando em Cuiabá, e acabou o ouro, e esse homem, esse chefe da família, teve que ir atrás de ouro lá em Poconé. Quantas vezes ele volta para casa no ano? 1, 2 vezes. E isso era para trazer ouro nas casas de fundição. Então, ele chegava em casa, quem estava dominando o ambiente doméstico? A mulher. Era ela que estava ali, cuidando dos filhos e tudo mais. Os filhos obedecem quem? A mãe, não obedece o pai. O pai é quase um desconhecido. Aí logo depois veio a Guerra do Paraguai. Os homens foram para a guerra e ficaram anos longe de casa. E muitos não voltaram. E aí? Aqueles que voltavam, quando chegavam em casa, quem estava dominando o ambiente doméstico? A mulher. E os que não voltavam? A mulher morria viúva e ela continuava dominando ali o ambiente doméstico e educando os filhos. Entendem? Então, vejam. Então, há um lastro para isso. E aí, o que ocorre? Os filhos que são acostumados a terem as mães como chefe da família, quando eles casam, naturalmente, na mente dele, é isso que vai acontecer. Não estou dizendo que isso acontece sempre, gente. Estou dizendo como funciona na prática e na maioria das vezes, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês algumas personalidades cuiabanas da cultura cuiabana, né? Ia colocar mais, mas também não deu tempo. Liu Arruda, que é um saudoso Liu Arruda, quem conheceu ele, quando não se falava de stand-up, o Liu Arruda já fazia stand-up. Né? Eu lembro o primeiro show do Liu Arruda que eu assisti em 1991, eu não entendi nada do que ele falou, porque o linguajar cuiabano, para mim, era um código que eu não entendia. Mas logo depois, a gente foi entendendo tudo. Gênesis, Liu Arruda foi uma professora de inglês, acredita? Não, eu conheci o Liu Arruda, um cara inteligentíssimo, super inteligente, sabe? Foi uma perda gigantesca. Assim, para nossa geração, né, que viveu esses anos 80 e 90 em Cuiabá, na minha opinião, a maior perda cultural que nós tivemos foi o Liu Arruda. Tivemos várias, né? Você também tem o Freire, perdemos agora o Ives Scaff, né? O cara fenomenal para a cultura cuiabana, mas o Liu Arruda era um cara, puxa vida, sensacional. O Cláudio Irigaray também, né, professor, artista plástico. Irigaray também, perdemos, ele era né? E foram vários. Gegé de Oiá. Gegé também. Mas o Liu Arruda, ele era mais próximo do povo, porque ele era ator, né? Então ele fazia muita coisa, ele fazia muitas peças de teatro, muito stand-up, muita propaganda para televisão, né? Então ele era uma pessoa que o povo conhecia muito mais, né? O Gegé foi um cara muito mais próximo do pessoal nos anos 70, né? Final dos 60, 70. O Liu Arruda, ele vem no final de 70 e muito forte, né? Até o início dos anos 90, e logo depois ele veio a falecer, né? Mas ele foi um cara assim muito expressivo para a cultura cuiabana. Vamos finalizar falando sobre cultura, gente? Gênesis, só um pouquinho, só para entender. Então, não tem um momento assim oficial em que apareceu o nome Cuiabá. Cuiabá provavelmente tem a etimologia da origem indígena lá, né? Mas o nome Cuiabá em si surgiu mais ou menos como foi a Avenida do CPA, a Avenida Prainha, surgiu do popular, né? Então não tem um momento que surgiu, correto? Então, Cuiabá é o seguinte, as pessoas chamavam aqui de Cuiabá, os bandeirantes chamavam aqui de Cuiabá. Isso tem que ficar claro para vocês. Os bandeirantes chamavam a região de Cuiabá. As pessoas chamavam a região de Cuiabá, mas oficialmente chamava Vila Real do Senhor Bom Jesus. É igual a prainha que eu falei para vocês. Por incrível que possa parecer, tem pouca gente que chama a prainha, né, de Tenente Coronel Duarte. Pouca gente. Se você colocar no endereço Avenida Prainha, vai chegar a carta.
Entenderam? Vai chegar. A questão é, Entendeu? Cuiabá, oficialmente dizendo, vai receber esse nome quando recebe o foro de capital em 1835. Entendeu? Em 1835, quando Cuiabá recebe o foro de capital, aí sim, vai chamar Cuiabá, Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Se você for analisar por aí, o nome de Cuiabá é esse, está na bandeira, Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Por que não chama mais Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá? Porque, tecnicamente dizendo, não existe no Brasil vilas. Entendeu? Você tem ali distrito, cidade, capital, estado, país. Não tem mais vila. Mas está na bandeira porque é tradição. Tá? Que é tradição. Tudo bem? Tranquilo aí? Beleza? Tá? Então, assim, Belezinha, valeu. Cuiabá era como a região era chamada. Então, você pergunta assim, mas qual é o nome de Cuiabá hoje? É Cuiabá. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Então, só para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho de cultura, já está acabando. Então, assim, a cultura cuiabana, gente, ela é uma cultura, vamos dizer assim, de ancestral, de uma miscigenação indígena e europeia e negra, tá? Africana, tá? Então, há um sincretismo cultural para gerar tudo isso. E a gente tem que, assim, tomar bastante cuidado, porque a cultura popular, por si só, ela é simples. E a gente precisa encontrar beleza na simplicidade. As gerações hoje atuais, elas não conseguem encontrar beleza na simplicidade. Por quê? A gente vive hoje uma carga de informação muito grande. Informação em palavras, em som, em imagens, né? E se a gente for pensar nas culturas, né, tradicionais, elas são muito simples. Por mais que sejam europeias, norte-americanas, asiáticas, seja o que for, elas são simples. E a gente precisa encontrar beleza em tudo isso. Quando a gente fala em cultura cuiabana, eu vou pegar aqui a mais antiga e a que não existe mais, que eram as touradas. E nós só temos uma foto das touradas, que é essa que vocês estão vendo. Tá? Então, veja só. As touradas cuiabanas, elas possuem até uma semelhança com as touradas espanholas. Mas elas se parecem muito mais com farra do boi, que existe até hoje em algumas regiões do Brasil. Tá? E até o século XX, o início do século XX, mais de 100 anos atrás, era muito comum nós termos touradas aqui em Cuiabá. E essas touradas aconteciam ali onde hoje é a Praça Pascoal Moreira Cabral, onde hoje é a Câmara Municipal. Tá? Então, essa imagem que vocês estão vendo é daquela região, que era chamado Campo do Ourique. Certo? Que antes de chamar Campo do Ourique, era chamado Campo do Alegre. Tá? Então, nessa região, era onde nós tínhamos esses eventos e era onde a população se divertia. Tá? Era uma diversão. Então, eles judiavam do boi, do touro e tudo mais, só que o touro também alejava muita gente, matava muita gente. E no final de tudo, eles matavam o boi e comiam. É verdade. Mas era uma maneira da população se divertir. Eram as touradas cuiabanas. E até coloquei, a última tourada foi no ano de 1924. Tá? Então eu mostrei para vocês aqui a imagem para que vocês tenham uma noção. Não é totalmente uma farra do boi, não é uma vaquejada. Tem gente que também confunde com vaquejada. A vaquejada é muito comum no Nordeste, tá? Já fui em algumas festas de vaquejada, é bem legal, tá? Mas tá aí a foto só para vocês terem uma noção. Parecia muito com as touradas espanholas. Parecia. Aí vocês estão vendo o que acontecia.
chegava um ponto que eles soltavam o boi e o boi andava pelas ruas da cidade. Aí se parecia mais com a farra do boi. Tá? E eles corriam e o boi ia para cima deles, tá, gente? Tá bom? Olha lá. Cara, como que achava isso legal? Não morria gente nisso aí, não? Morria, pô, mas até hoje morre. É que eu tô falando, ó, uma vez assim, isso foi em 2008, eu fui para uma cidadezinha no interior de Santa Catarina, e aí a cidade, ela tinha, só tinha uma rua que entrava na cidade. Você tinha que entrar e sair pela mesma rua. E um dia eu fui numa farmácia que era bem perto dessa estradinha, e tinha uns carros fechando a rua. Aí eu perguntei pro dono da farmácia, por que esses carros estão fechando a rua? Não, só passa quem eles autorizam. Mas por quê? Não, porque vai ter... Eles chamaram de outra coisa lá. Mas vai ter farra do boi. Eu falei, não acredito, vai ter farra do boi. E nisso tinha um cara sentado numa cadeira de rodas, bem próximo assim, né? E aí eu fui andando, parei do lado dele da cadeira de rodas e conversando com ele, perguntei para ele assim, e esse boi passa por onde? Ele falou, ele passa aqui pela lateral dessa rua e tal, e o pessoal corre atrás e tal, não sei o quê, papapá, papapá. E eu conversando com ele, depois descobri que ele estava na cadeira de rodas por causa do boi. O boi aleijou o cara, meu. E ele falando assim, até com um certo orgulho, sabe? Do acidente dele com o boi e tudo mais. Tá? Cara, esse porra é muito doido. É. E aqui é onde hoje é a Praça Pascoal Moreira Cabral, onde era o campo do Olímpio. Quando vocês olham essa imagem, gente, entendam o seguinte, tá? É interessante que vocês entendam o seguinte aqui, quando vocês olham essa imagem aqui da Praça Pascoal Moreira Cabral. Vocês estão vendo ali o centro geodésico ali, né? Aqui, deixa eu voltar aqui, que é... Vocês estão vendo aqui, ó, bem aqui, esse marco aqui é do Marechal Rondon, aqui, ó. Tá? Esse marco, ele está enterrado em torno de uns 2 metros aqui para dentro. Se você ver a imagem original, ele é bem grande. Essa região foi toda aterrada para ela ficar plana, tá? Ela foi todinha aterrada para ficar plana. Por isso que só tem um pedacinho dele aqui. Certo? E é interessante vocês irem no centro geodésico lá. Vocês verem as marcações. Tem marcações das cidades, de várias cidades aqui, ó. Tipo, aqui, se eu não me engano, é São Paulo. Ó. Se você segue direto aqui, tantos mil quilômetros é São Paulo. Segue direto aqui, tantos mil quilômetros é Curitiba. Segue direto aqui, tantos mil quilômetros é Bogotá. Entendeu? Tem tudo isso aqui. E o Marechal Rondon fez tudo isso, gente, no papel e no lápis. Hoje é fácil, mas naquela época não era. Entendeu? E já fizeram todo tipo de cálculo e falam, não, é exatamente onde o Rondon falou. Aí você vai falar para mim que o Marechal Rondon era qualquer um. Claro que não. Né? Aí nós temos o Siriri, que eu quero até mostrar para vocês aqui, ó. Vamos ver, eu até fiz uns testes aqui, não sei, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Tem uma... Quando a gente fala de Siriri Cururu, o pessoal fala muito, né, da flor ribeirinha. Muito da flor ribeirinha. Só que o pessoal esquece, por exemplo, vocês estão vendo, né? O pessoal esquece, por exemplo, de outros, como o pessoal ali do Atalaia. Isso daqui que vocês estão vendo, vou botar aqui. Isso que vocês estão vendo, vocês estão ouvindo? Então, né? Estamos ouvindo. Nas Minas de Cuiabá. Isso daqui era o antigo Festival Internacional de Siriri Cururu. Siriri dança com o pé. E não existe mais. Bate na palma da mão. Entendeu? Segura a menina no balanço do gansá. Só quem é de Santa Cruz sabe dançar, sabe dançar. Sutil à vista, ouro nas minas de Cuiabá. O tesouro desta terra, hoje não há, hoje não há. Eu sou de Santa Cruz, dessa vila lavrada pela luz, que é quente pra danar, riqueza maior não há. Oh, minha pátria querida, é Cuiabá, é Cuiabá.
Minha linda Cuiabá, terra de ouro aluvião. Siriri dança com pé e bate na palma da mão. Siriri dança com pé e bate na palma da mão. Então aqui, ó. Aí, começa aqui. Só quem é de São Pedro sabe dançar, sabe dançar. Surgiu a linda Urubina de Cuiabá. O tesouro dessa terra hoje não há, hoje não há. O tesouro dessa terra onde não há, onde não há. O tesouro dessa terra onde não há, onde não há. Fez, ó, stories no último. Então, assim, ó, quando nós falamos. Peraí, só. Por que deu uma travada aqui? Isso. Vou parar aqui. Quando nós falamos de siriri e cururu, a gente tem que entender um pouco as origens de tudo isso, né? Então, o siriri você tem 3 elementos. É o ganzá, também é chamado de macumba ou reco-reco, né? Que é o, né? É o mocho, que é a bateria, né? E a viola de coxo. Quando você fala de cururu, você só tem o mocho e a viola de coxo, mais nada. Siriri, homens e mulheres. Cururu, somente homens. Tá? Mulheres não dançam o cururu, certo? E nós temos também, fora isso, porque Cuiabá não é só siriri e cururu, né, gente? Cuiabá existem outras culturas, né? E essas outras culturas que envolvem Cuiabá, elas são, né, siriri, da Baixada Cuiabana, o cururu, que também é da Baixada Cuiabana, a dança dos mascarados em Poconé, isso já caiu em concurso, tudo isso, tá, gente? Já caiu dança dos mascarados, já caiu siriri, já caiu cururu. Não acredito que isso possa aparecer na FGV, mas é interessante que vocês saibam. A dança dos mascarados... Caiu na última prova da Unemate. Sim. A do que teve agora, né? Então, olha só. Dança dos Mascarados, ela é de Poconé. Poconé é Baixada Cuiabana. Ainda se considera, lembra que eu falei para vocês do deslocamento populacional, tá? Então, é uma manifestação, é de Poconé. Não acontece só em Poconé, existem outras cidades do país que também têm a Dança dos Mascarados, né? E tudo mais, certo? Nós temos também, além da Dança dos Mascarados em Poconé, a Cavalhada, que é um dos eventos assim mais incríveis. Eu errei na prova da Unemate, essa aí, Da professor. Cavalhada? Errou? Nossa, não acredito. Pois é. Muito nervosa. Fiquei. Então, a Cavalhada, eu já vi uma questão do concurso botar a alternativa como Carvalhada só para ferrar o povo, mas isso não aparece mais, tá? Normalmente, sobre Cavalhada, eles vão perguntar sobre o que representa, né? Então, representa o choque entre cristãos e árabes, né? Que eles representam as antigas cruzadas e tudo mais. E lá eles mostram as habilidades deles sobre o cavalo. Basicamente, a cavalhada é isso, acertando a argola, né? Tudo isso, habilidades sobre os cavalos, tá? E é muito bonito, porque você vê os caras fazendo isso, tá? É um negócio assim, de louco. Assim, quando eles pegam para mostrar as habilidades deles sobre os cavalos, você fala, pô, os caras são bons pra caramba, né? Então, assim, quando a gente fala de cultura cuiabana, a gente se prende a isso. Só que só para aproveitar, eu vou falar para mostrar para vocês aqui sobre a Festa do Congo em Vila Bela, que é algo sensacional, entendeu? De se conhecer. Sensacional. Que, assim, é um sincretismo, assim como os demais, né? Você pega a cavalhada, pô, o que tem a ver cruzadas com Poconé, né? Então, é realmente uma miscigenação cultural de europeu com cuiabano, brasileiro e tudo mais. A Festa do Congo não é muito diferente. A Festa do Congo, você tem a formação de uma espécie de corte, né? Onde você tem rei, rainha, príncipe, princesa e tudo mais, né? E é encenado. E é encenado entre eles. E você fala, pô, mas então por que chama Festa do Congo, né? Porque a gente não pode se lembrar que a origem da população de Vila Bela. E a gente também não pode se esquecer que não é porque é África que não tem rei e rainha, lógico que tem. Na África existiam reinos. Então existiam rei, rainha, princesa, existia tudo isso. Tá? Parece que não, mas existia.
tá? Então, é eles trazendo isso, né, para a atualidade, certo? Olha lá, ó. Então, existe ali, ó, você vê que existe toda os paramentos aí, quem está aqui assistindo, existe todos ali os paramentos de uma realeza, de uma corte, entendeu? Não necessariamente europeia, né? Mas existe, tá? E veja também o elemento cristão nisso tudo. Que a gente não pode se esquecer que foi imposto aos escravizados africanos e também nativos, foi imposto a eles, gente, a questão da religião cristã. Foi imposto a eles. Então, isso era, vamos dizer assim, uma realidade imposta, mas que foi absorvida por eles. É óbvio, há também todo um processo de sincretismo religioso, tá? Porque os africanos chegam aqui com a religião deles, que se mistura com a religião cristã, surgem religiões notoriamente brasileiras, como a Umbanda, né? Que é uma religião cristã. Isso é algo que é interessante que vocês saibam, né? Pouca gente sabe disso. Existe todo um preconceito, mas os umbandistas, eles fazem parte de um sincretismo religioso africano, europeu, né? E surge uma religião originalmente brasileira, que é cristã, mas que possui também elementos africanos, né? Se você vai, por exemplo, na Matriz, em Vila Bela, você tem lá uma figura de São Benedito e uma figura totalmente diferente. Quando você vê o São Benedito, por exemplo, você vai lá aqui na Igreja do Rosário de São Benedito, você vai lá, você vê São Benedito, o que São Benedito tem no colo? Não é o menino Jesus? Pois é. Você vai em Vila Bela, ele não está com o menino Jesus. São Benedito tem, de um lado... Professor, eu sou um bandista candomblessista. Então, você sabe. Sim. O São Benedito, lá em Vila Bela, do lado, em uma mão tem um planeta, a Terra está numa mão, e na outra mão ele tem um saquinho de ouro. Então a gente tem que entender, isso se chama iconoclastia, né? O que isso representa? Entendeu? Então, o que isso representa? São Benedito com o planeta Terra numa mão e com a outra um saquinho de ouro esticado, assim. É como é a ideia de você abrir mão das coisas que não fazem importância no mundo, na vida, entendeu? Ou seja, ele está abrindo mão das coisas mundanas, ou assim dizer, do mundo, entendeu? Das coisas que não têm tanta importância, das coisas que têm mais valor, né? Para você não dar importância para as coisas que só têm preço, e sim para as coisas que dão mais valor. É isso que essa imagem de São Benedito que tem em Vila Bela quer representar. E uma das coisas mais lindas que eu acho que também tem em Vila Bela, que é o chorado, que eu já falei para vocês em uma das minhas aulas. Essa eu vou fazer questão de mostrar para o pessoal que está aqui, ó, no Instagram. O chorado. É muito comum, nós vemos assim, as mulheres, as baianas carregando lata d'água na cabeça e tudo mais. Mas uma garrafa de pinga na cabeça não é muito comum, né? E o chorado é a expressão do amor de uma mulher ao seu ente querido. Tá? O que elas estão carregando aí é uma bebida alcoólica da região chamada canjinjim. Tá? O canjinjim, ele é o chamado Viagra de Vila Bela, né? Também tem o esquenta-xereca também lá. Mas o canjinjim, ele é uma bebida secreta de Vila Bela, né? Só se tem em Vila Bela e pouca gente sabe realmente do que ele é feito. E por que eu falo do chorado, eu fico até um pouco arrepiado. Por que eu digo para vocês, para finalizar a nossa aula hoje, que o chorado é a representação máxima do amor feminino para um ente querido? Porque vamos compreender que, na época em que o Brasil, pessoas eram escravizadas, na época em que o Brasil, pessoas eram mantidas a ferro e eram castigadas, e eram castigadas sem nenhum tipo de escrúpulos, apenas pelo simples fato de serem violentadas.
Imaginem vocês, um jovem num tronco ou num ferro apanhando de chicote. Quando vocês assistem A Paixão de Cristo, que para mim é um dos filmes mais marcantes da minha vida, do Mel Gibson, né? A Paixão de Cristo, quando Cristo ele é açoitado com silício, né? Com aquele chicote que tem pedaços de metal, pedaços de osso e tudo mais, e aquilo machuca, arranca pedaço. Imagine uma mulher tendo o filho num tronco, num ferro, apanhando de chicote. Cada chicotada, gente, abre uma vala no corpo da pessoa. Um chicote numa pele humana, porque o chicote foi feito para bater num cavalo, num boi, que tem um couro grosso. Uma pele humana, aquilo abre de ter hemorragia, abre de se aproximar do osso. Não é algo, não é brincadeira, né? É algo bastante expressivo, vamos assim dizer. Muito bem. Então, imagine vocês, o que ela fazia? Essas mulheres pretas, negras, seja lá da maneira como você queira chamá-las, mas mulheres, elas botavam na cabeça uma bebida alcoólica, uma garrafa de pinga, e iam em direção deste feitor que estava batendo em seu filho, em seu marido, em seu pai, em seu irmão. Em todo o trajeto até chegar lá, ela cantava músicas tristes, chorando, e quando chegava lá, ela continuava chorando, cantando, e oferecia para esse indivíduo a pinga. E ele bebia, para chamar a atenção dele, para tirar dele o foco do seu filho, do seu marido, do seu ente querido. Para tirar o foco dele. Oferecia a bebida para ele. E no meio de tudo isso, ela se oferecia para ele. Ela oferecia o corpo dela para esse indivíduo que estava violentando o seu ente querido. E você pode pensar, poxa, mas isso ela está se prostituindo. Não. Ela está salvando quem ela ama. Está entregando o seu corpo. Muito parecido com aquilo que Jesus fez. Eu não estou comparando. Só estou exemplificando. Elas se entregaram para aqueles que elas amavam. Desculpa. Se entregaram por aqueles que elas amavam. Só que elas fazem tudo isso chorando, para deixar claro para todos que ela está fazendo isso contra a vontade dela. Mas para salvar um ente querido. Porque, gente, chicotada chegava a matar. Chegava a matar. Se você procurar na internet, você vê imagens de pessoas, de escravizados que apanhavam com chicotes e verdadeiros... Era horrível. É assim, você olha as costas, assim, é um negócio horrível. É terrível, tá? Gente, assim, quero agradecer a presença de todos vocês, tá? Nesse dia que nós estamos celebrando o aniversário da nossa capital, da nossa cidade. Na semana passada, eu fui numa entrevista até que me apareceu, até foi a Denise, que cuida aqui das minhas redes sociais, ela até colocou lá e está botando alguns pedaços na entrevista. Eu nem achei que a entrevista ia render tanto quanto está rendendo, mas onde eu falei um pouco sobre mim, um pouco sobre aquelas coisas que eu gosto, e eu sempre costumo dizer que eu não sou cuiabano, eu sou um pau rodado legítimo, mas eu costumo dizer que eu sou um mineiro paulistano de alma cuiabana. Eu amo essa cidade, meus filhos todos são cuiabanos, nascidos no Baú e no Porto, né? E, assim, confesso que eu já pensei várias vezes em ir embora, mas algo me impede, eu acho, de sair daqui. Decidi me especializar em História do Mato Grosso,
porque eu também sou apaixonado pela história do Mato Grosso, que basicamente é a história da nossa capital. E assim, eu costumo dizer assim, Cuiabá não é uma cidade bonita, mas é a cidade das pessoas mais bonitas que eu já conheci em toda a minha vida. Não é Campo Grande. Ai, professor, então o senhor tem que vir para Alta Floresta, tá? É? Acho que o senhor tem que vir para Alta Floresta, que acho que aqui que estão os mais bonitos. Então eu vou. Não perder, né? Mas eu conheço Alta Floresta, eu conheci Alta Floresta em 94. Ah, não, agora tem gente mais bonita. Alta Floresta em 94 era uma aldeia. Alta Floresta era muito pequena, né? O avião descia na avenida, né? Descia. Descia na avenida. Conheci Sinop, tudo isso em meados dos anos 90. Mas assim, Rosimar, o povo aqui em Cuiabá é um povo muito hospitaleiro, muito receptivo, sabe? Eu tenho muita saudade da Cuiabá que eu conheci nos anos 80. Muita saudade. Eu sou um saudosista nato. E quem viveu a Cuiabá dos anos 80, início dos anos 90, né? Anos 70 também, o pessoal um pouquinho mais velho que eu, tem saudade dessa cidade, né? Dessa Cuiabá mais antiga e tudo mais. Hoje nós não vemos mais cuiabanos andando na rua, isso é muito, muito difícil, né? Nós não temos mais algumas coisas que nós tínhamos naquela época, né? Nós não temos mais o terraços, Panacéia, não tem mais, né? O Fordão, não temos lá muitas coisas de Cuiabá, mas nós temos ainda Cuiabá, uma capital pequena de 600 e tantos mil habitantes, que não tem tanto trânsito quanto outras cidades grandes, apesar que o pouco trânsito tem aqui, as pessoas ficam meio que neuróticas, mas, gente, isso não é trânsito, isso é só um pequeno incômodo, né? Mas é uma cidade que está abandonada, infelizmente, né? Muito descuidada, mas eu tenho fé que os próximos governantes vão ter esse cuidado melhor aí com a nossa cidade, tá? Agradeço a todos vocês por essas quase 2 horas que nós estamos aqui, pela paciência de todos vocês. E amanhã nós estamos aqui de volta com a nossa lista. Nós temos algumas questões sobre república para trabalhar. Nós temos aí o nosso aulão, tá? Quem ainda não fez inscrição para o simulado... Eu já fiz minha inscrição, já mandei comprovante. Tudo bem. Ó, aulão e simulado, é só entrar na minha bio aí do Instagram, ali em cima do perfil, tem o link para os dois. O link para o simulado, que está incrível. Quem soube usar o simulado vai se dar bem, tá? Simulado tá bom mesmo, cara. Façam. Excelente, o melhor simulado do Brasil, cara. Vocês tiveram o melhor simulado do Brasil. Professor, Oi. até quem é aluno tem que fazer a inscrição do simulado, do aulão? Tem que fazer. Sabe por quê, gente? Vou explicar uma coisa para vocês. Para a gente receber ao mesmo tempo mais de 100 pessoas, com segurança, o Google custa caro. Custa caro, tá? E a gente quer gravar. Então, para a gente gravar mais de 2 horas, para a gente ter segurança na transmissão, o custo é alto. Então, assim, por isso que a gente está cobrando R$25, assim. Tem gente cobrando R$100 um aulão para fazer festa. O nosso aulão não tem festa, o nosso aulão é aula, o nosso aulão é entrega de questão. Essa é a realidade. Vão ser os R$25 mais bem empregados da vida de vocês, tá? O simulado é de graça. O simulado é 100% de graça, tá? Mas a grande vantagem do nosso simulado é o quê? As questões com resolução em vídeo. Essas questões com resolução em vídeo é sensacional, gente.